aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita Maria e hoje na nossa aula de matemática continuaremos falando um pouco mais sobre números racionais. Então, pessoal, retornando o assunto sobre números racionais, vamos ver os números racionais na reta numérica. Assim como vocês estudaram a reta numérica com os números inteiros, os racionais também estão presentes na reta numérica. A reta numérica você já conhece, né? O zero, do lado direito os números positivos e do lado esquerdo os números negativos, certo? Então, eu vou ter infinitos pontos, ou seja, infinitos números aqui, que podem ser considerados números racionais. E eu vou saber colocar ele na reta numérica. Por exemplo, eu tenho um número 0,5 positivo, então é um número decimal, um número racional, ok? Ele é positivo, então ele vai estar deste lado. E ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 1, então ele vai estar entre o 0 e o 1 positivo, certo? Como se ele estivesse aqui, ó, metade do caminho, 0,5, certo? E quando for uma fração, por exemplo, 1/3 positivo, como é que eu vou saber localizar essa fração aqui na reta numérica? Uma dica é você pegar e resolver a divisão, né? O numerador dividir o denominador e encontrar a forma decimal para você colocar com mais facilidade na reta numérica. Você também pode pensar o seguinte: essa divisão aqui vai ser um número menor do que 1, então ele vai estar entre o 0 e o 1, ok? Então eu posso dividir esse espaço do 0 e o 1 em 3 partes iguais, ó, porque a divisão é por 3, ok? Como é 1/3, ou seja, uma parte de 3, uma parte dela aqui, que eu ia dividir em 3 pedaços iguais, vai ser a localização de 1/3. Então, seria mais ou menos aqui, ó, 1/3 positivo, ok? Outra fração aqui, ó, -7/4. Então, como é que eu vou localizar essa fração aqui na minha reta numérica? Eu posso fazer a divisão de 7 para 4, certo? O 4 só vai caber uma vez aqui dentro do 7, né? 7 menos 4 sobra 3. Eu consigo dividir 3 por 4? Não. O que é que eu faço? Acrescento 0 aqui e aqui eu acrescento uma vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Eu não consigo dividir 2 por 4, eu acrescento 0. Vai ficar 20 dividido por 4, que vai dar exatamente 5. Porque 5 vezes 4, 20. Nada. Então, ficou o valor 1,75. Como a minha fração é negativa, esse valor também é negativo, 1,75. Então, esse 1,75 vai estar para este lado. Então, 1,75 ele é maior do que 1 e é menor do que 2. Então, ele vai estar entre 1 e o 2, negativo. Então, ele vai estar aqui, ó, mais próximo do 2. Então, vai ficar menos 1,75, ok? Ou você pode ainda representar a fração menos 7/4, certo? Então, a dica é quando for a fração, você pode fazer a divisão, encontrar decimal para ficar mais fácil de localizar na reta numérica. Agora, pessoal, vamos para a definição de módulo, certo? Módulo ou valor absoluto. É a medida de distância entre o ponto que representa esse número e a origem na reta. Ou seja, este número na reta numérica, o ponto que ele está lá na reta até a origem, que é 0, então essa distância, essa medida dessa distância entre eles é considerada módulo, ou então valor absoluto. Então, como a gente vai procurar o módulo de um número racional? Por exemplo, aqui eu quero saber qual é o módulo de 1/5 negativo. Então, aqui primeiro, no módulo a gente vai colocar esses dois tracinhos aqui, ó, essas duas barrinhas aqui. E a gente vai colocar o valor aqui dentro, 1/5 negativo. O resultado, né, o módulo vai ser o próprio número, que é a medida da distância, sem nenhum sinal, certo? A mesma coisa aqui, ó, de 2,15 positivo. Vou colocar aqui dentro do módulo essas duas barrinhas e ela vai sair aqui, ó, sem nenhum sinal, certo? Como é nenhum sinal, ela vai sair sem nenhum sinal, você já sabe que
Mesmo que não tenha nenhum sinal aqui, ele é considerado o quê? Positivo. Então, todo valor de um módulo, né, o resultado de um módulo é um valor positivo, ok? Então, é só colocar as duas barrinhas aqui para você calcular o módulo e vai ser o próprio número sem nenhum sinal, ou seja, o próprio número positivo, ok? Agora, pessoal, vamos ver as definições de opostos e simétricos para os números racionais. Então, opostos são números, né, que estão a mesma medida de distância da origem. Então, na regra numérica, eles vão ter a mesma medida de distância da origem, só que vão estar em lados diferentes, né? Um vai estar no lado positivo e outro no lado negativo. Exemplo, 0,5 negativo e 0,5 positivo. Eles vão estar a mesma distância da origem, que é 0, certo? É a mesma distância, só que eles vão estar em lados diferentes. A mesma coisa aqui com 3 sobre 2 negativo e 3 sobre 2 positivo. Eles vão estar a mesma distância da origem, que é 0, só que vão estar em lados diferentes. Então, o oposto de um número é basicamente ele mesmo, só que com o sinal contrário, é o outro sinal, né? O oposto dele. Por exemplo, o oposto de menos 7 sobre 5, o oposto dele vai ser mais 7 sobre 5. O oposto de 1,25 positivo vai ser 1,25 negativo. Então, eu posso falar oposto ou simétrico. É a mesma definição, mesmo significado. Agora, certo? Pessoal, vamos estudar sobre a comparação dos números racionais, certo? Dados dois números racionais, o menor deles será aquele que estiver à esquerda do outro, ou seja, à esquerda do outro na reta numérica. Então, quanto mais à esquerda estiver o número, então ele vai ser considerado menor em relação a outro, quando a gente for comparar. E a gente usa alguns símbolos para fazer essa comparação. A gente usa o sinal de maior que, menor que, ou então o sinal de igualdade também, certo? Então, tem uns exemplos aqui, ó. 2,5 negativo e 0,4 negativo. 2,5 negativo ele é maior ou menor que 0,4 negativo? Ok? Ó. Como os sinais são negativos, certo? Vai ser aquela regrinha que a gente também trabalhou em números inteiros. O número quanto mais próximo do zero, maior ele vai ser, certo? Então aqui, ó, o 0,4 está mais próximo do zero do que este aqui. Ok? Então esse aqui vai ser considerado maior do que este. Por consequência, este número é menor do que este aqui. Então, eu vou usar esse sinal aqui, ó, de menor que. E utilizando essa regrinha aqui de comparação, o 2,5 ele está mais para o lado esquerdo da reta do que o 0,4. Então, ele é menor. Então, quanto mais à esquerda, menor ele vai ser. Aqui a gente tem uma fração, 3 sobre 2 negativo, comparando com zero. Qual vai ser o valor? Se vai ser maior ou menor esse valor aqui? Então, quando se trata de fração, você pode fazer a divisão, né, do numerador com o denominador e encontrar na forma decimal para poder comparar, para ficar mais fácil. Mas você tem que prestar atenção também nos sinais. Por exemplo, aqui eu tenho um número negativo, ok? E aqui eu tenho zero. Eu sei que o número negativo ele é menor do que zero. Então, aqui, ó, minha fração ela vai ser menor do que zero. Então, 3 sobre 2 negativo é menor do que zero. Aqui eu tenho zero. Ele é maior ou menor que 3,7 negativo. Lembre-se do sinal, certo? Ele é negativo, então o número negativo ele é menor do que zero. Então o zero aqui ele vai ser maior. Então o sinalzinho é desse jeito aqui. Eu tenho agora aqui ó, dois números que eles são positivos, eu não apresento sinais negativos, ok? Eu tenho uma fração e tenho um número decimal. Para ficar mais fácil de eu poder comparar esses números, eu vou pegar e vou resolver essa fração aqui, ó, dividir 5 com 4, certo? Essa divisão de 5 com 4 vai dar 1,25, certo? Então, 1,25 ele é maior ou menor que 2,1? Ele é menor. Então, a resposta aqui ó, vai ser ó, menor que, ok? Porque 1,25 ele também vai estar mais
para o lado esquerdo da reta numérica do que 2,1, mesmo sendo positivo, certo? Então, na comparação, vocês também têm que prestar atenção em relação aos sinais, né, negativos e positivos. Lembrando sempre que qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo ou zero, certo? E também se lembrar dessa regrinha da comparação. Então, quanto mais à esquerda estiver da reta numérica, menor vai ser o número. Agora, pessoal, vamos resolver alguns exemplos, certo? Por exemplo, o módulo de menos 3 sobre 4. Então, vou colocar aqui, ó, dentro das duas barrinhas. Então, o módulo de 3 sobre 4 negativo vai ser 3 sobre 4, certo? Valor absoluto de menos 9,7. Então, coloco dentro das barrinhas e vai sair de lá 9,7, ok? O oposto de menos 13 sobre 15. O oposto de menos 13 sobre 15 é mais 13 sobre 15. O simétrico de mais 1,35 vai ser menos 1,35, certo? Aqui, pessoal, temos alguns exemplos para fazer a comparação. Então, temos aqui a fração 2 sobre 9 positivo e 3 sobre 4 negativo, para poder fazer a comparação. Como eu expliquei para vocês, quando os números estão em fração, para ficar mais fácil comparar, a gente poderia fazer a divisão, né, e encontrar em decimal. Só que se você perceber, aqui eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, só pelos sinais dele eu já vou saber quem é maior e quem é menor. Então, o número positivo ele é maior do que qualquer número negativo. Então, nem precisaria fazer a divisão aqui, era só perceber os sinais. Então, aqui, ó, maior que, ok? 0 e menos 0,15. Então, o 0 ele é maior do que qualquer número negativo. Então, ó, sinalzinho aqui, ó, aberto para ele, maior que. Aí eu vou ter menos 5,7 e 3,2. 5,7 é maior que 3,2. Só que aqui eu tenho este número negativo e ele está positivo. Então, aqui este vai ficar menor, este é menor do que este. Então, o sinal vai ser assim, ó. Eu digo como se tivesse assim, a boquinha fechada para este lado, porque ele vai ser menor, ok? Aí aqui eu vou ter uma fração, que é 2 sobre 5, e outra fração, que é 1 sobre 3. Aí aqui você pode fazer a divisão, né, de 2 dividido para 5, que vai dar 0,4, e de 1 dividido para 3, que vai dar 0,33333, certo? E poder fazer a comparação. 2 sobre 5 é 0,4, então já é maior do que 0,333, que é a representação decimal dessa fração. Então, neste caso, essa fração ela é maior que esta, certo? E as duas são positivas, então a gente teria que realmente fazer essa divisão para poder encontrar na forma decimal. Aqui, ó, as duas têm o mesmo sinal, então eu vou ter que comparar. Aqui está na forma de fração, então eu posso resolver aqui também essa fração e encontrar na forma decimal, ok? Então, eu poderia transformar esse número decimal em fração também. Aqui, 3 dividido para 5 vai dar 0,6 negativo, e aqui é 0,5 negativo. O 0,6 negativo está mais à esquerda na reta numérica do que o 0,5. Então, neste caso, esta fração, que também é representada na forma decimal é 0,6 negativo, ela vai ser menor do que o 0,5 negativo. Então, é este sinalzinho aqui, ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de matemática sobre os números racionais. Espero que todos tenham compreendido. Tire suas dúvidas com seus professores, resolvam todas as atividades e até a nossa próxima aula.